Bom dia a todos. Continuando a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses, voltaremos a ler a passagem que se encontra em Colossenses 3, de 9 a 11. Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Agora, porém, despojai-vos, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu gostaria de observar que de todas as paixões que nós devemos nos livrar, segundo as duas listas que nós estamos terminando de analisar, a mentira é essa paixão que deve ser deixada, abandonada, renunciada, pelo fato de que o velho homem, ele morreu. E os seus feitos, portanto, são sepultados. Ele ressurge para uma nova vida. E agora a sua vida pertence a Deus, e o caráter de Deus precisa ser visto no seu viver diário. E Deus é o Deus da verdade. Portanto, a nova vida é a vida da verdade de Deus. E não pode haver lugar para a mentira de forma alguma. Nem por palavras, nem por atitudes, nem por conduta, nem por procedimento algum. E ela também não pode estar oculta na mente e no coração daquele que nasceu de novo, nasceu da verdade do Evangelho. E é por isso que essa é a única paixão que é citada com um corolário de consequências que acompanham o não mintais uns aos outros. Nós temos aqui uma conjunção que dá a razão por que isso deve ser feito. Porque vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Percebam que é uma nova realidade. É uma volta ao Éden. É uma volta àquela realidade antes do pecado, na qual o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A conversão, ela remove do ser humano aquela mancha que distorceu
a imagem e semelhança de Deus por causa da queda. Na conversão, nós somos aceitos por Deus de forma plena, através de Jesus Cristo, e Deus nos vê como o seu próprio Filho amado, purificados pelo sangue dele. A imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós. E é por isso que a mentira não pode ter mais lugar na nossa vida de forma alguma, segundo a imagem daquele que o criou. Nós começamos no domingo passado a falar a respeito da mentira, a morte e o sepultamento da mentira, dentro daquele tema geral de vestes de arrependimento, ou seja, as vestes que nós devemos usar como filhos de Deus, despojando as vestes do velho homem, com os seus feitos, com os seus pecados, e vivendo plenamente a nova vida em Cristo. Em resumo, no domingo passado, nós vimos que o abandono da mentira faz parte do morrer, crucificar a velha natureza. Nós também apresentamos uma definição de mentira, falamos sobre a origem da mentira, lá no Éden, e começamos a falar a respeito de mentira e realidade. Nós traçamos um breve histórico a respeito da mentira como sendo a essência das relações sociais. Chegamos ao fato de que hoje nós estamos lidando com a mentira de uma forma política, de uma forma social, de uma forma religiosa, em todas as áreas do nosso procedimento. Nós estamos lidando com a mentira de uma forma virtual. Falamos sobre a mentira em relação à ciência, citando aqui a teoria da evolução, que procurou destronar Deus como Criador. E falamos sobre uma proposta para o futuro que envolve a realidade virtual, que é uma realidade mentirosa. É mais uma mentira, é o avanço da mentira na ciência. Eu quero citar aqui, a propósito disso, um conhecido cientista. Ele é um físico e é um filósofo. O nome dele é Fritjof Capra. Fritjof Capra é um indiano. E desde a sua formatura, desde a sua preparação universitária, que ele tem pesquisado
a ciência com relação à espiritualidade. E ele, nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele procurou unir ciência e espiritualidade. Só que a espiritualidade da sua raça. Como ele é indiano, então a sua espiritualidade é baseada no taoísmo, no hinduísmo e no budismo. E então ele escreveu um livro que é muito conhecido e foi publicado no mundo inteiro em dezenas e dezenas de idiomas. Esse livro é como uma Bíblia para muita gente. Ele se chama O Tao da Física. Tao, escrito com as letras T-A-O. O Tao da Física. Tao, para o hinduísmo, é o caminho da vida. O título, O Tao da Física, mostra que Fritjof Capra teve a intenção de espiritualizar a física com a religião do taoísmo, que é também ligado ao budismo e ao hinduísmo. E esse tal da física trouxe para a ciência uma espiritualização da vida de forma científica, abolindo completamente a existência de Deus da vida do ser humano, mas colocando os deuses do hinduísmo. A física que Fritjof Capra estuda e pesquisa é a física quântica. É um estágio avançado da física que não cabe explicar aqui, mesmo porque eu não saberia explicar, eu saberia dizer alguma coisa, mas não explicar. E a física quântica, ela pretende hoje transformar o mundo, a realidade como nós a conhecemos. Ela está envolvida em todas essas transformações pelas quais o mundo está passando, o mundo científico. Só que Fritjof Capra, ele está usando todo esse conhecimento científico para convencer o ser humano de que cada pessoa é um Deus. E de que cada pessoa tem em si todo o poder de salvação, de libertação, de cura, de prosperidade e etc. Essas coisas têm sido apresentadas em filmes, em livros. Os filmes Lei da Atração e O Segredo foram produzidos para divulgar a espiritualidade do Fritjof Capra. E tudo isso cercado por uma aura de sedução, de atração. É como o próprio título do filme, Lei da Atração.
E os irmãos não fazem ideia do sucesso que essas coisas têm feito no mundo. E tudo isso é uma grande mentira. E as pessoas estão sendo seduzidas por ela, conforme a Bíblia nos diz que aconteceria. Nós também já falamos a respeito da mentira na sociedade, de uma forma geral. Falamos sobre o fato de que nós estamos vivendo uma transição para uma nova humanidade. E essa sociedade globalista, ela está prometendo que através da própria existência humana nós seremos capazes de nos livrarmos de todos os nossos problemas, inclusive da morte, do envelhecimento e tudo mais. É a sedução da mentira. E agora nós chegamos na vida de mentira na psicologia. Quando a Fátima começou a fazer psicologia, ela fez 3 anos de psicologia, nós descobrimos que uma das funções da psicologia é condenar o cristianismo, é condenar a palavra de Deus, é desfazer a verdade. A faculdade, ela proibia qualquer manifestação cristã, oração, leitura da Bíblia, pregação. Mas os professores, livremente, eles divulgavam os conceitos e teorias budistas, hinduístas, nas suas aulas. E a psicologia hoje, ela é totalmente influenciada por ideias que são vindas de alguns cientistas do passado que continuam ditando as regras, as normas, as teorias seguidas pela psicologia e pela psiquiatria hoje, tanto nas faculdades quanto no exercício profissional. E um dessas autoridades se chama Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra do mesmo tempo do Freud. A que isso nos leva? Nos leva à mentira de que essa psicologia e essa psiquiatria, elas são a solução para os problemas humanos. Deixa eu dar um exemplo aqui concreto. Há algumas dezenas de anos, veio para o Brasil um psicólogo francês chamado Pierre Weil. E ele gostou tanto do Brasil que ele se naturalizou brasileiro. Então é um psicólogo franco-brasileiro.
E ele teve muita influência aqui no Brasil, porque ele já era famoso lá na França, e era um homem inteligente, muito culto. E ele fez grandes pesquisas na área da psicologia, mas ele explorou a sua psicologia nas religiões orientais. Inclusive, ele esteve por vários anos no Tibete, aprendendo as práticas espirituais tibetanas, dos monges tibetanos. E ele empregou tudo isso na sua psicologia. E aqui no Brasil, aqui em Brasília, porque ele ficou sediado aqui em Brasília, ele passou por Belo Horizonte e depois veio para Brasília, ele morreu aqui. E aqui ele fundou a Cidade Eclética, que também ficou conhecida como Cidade da Paz, e fundou também, foi cofundador da Universidade Holística Internacional de Brasília e também da Associação Internacional de Psicologia Transpessoal. Ele chegou a trabalhar no governo do GDF como secretário de Educação. Pois bem, esse homem, só para resumir o seu trabalho, tanto em Belo Horizonte quanto aqui, ele escreveu um livro chamado Os Mutantes, onde ele faz uma apresentação de toda a sua obra, de todo o seu trabalho, de toda a sua pesquisa. E esse livro, Os Mutantes, é baseado na sua psicologia transpessoal, a psicologia que ele criou. A palavra transpessoal quer dizer uma psicologia humana que vai além da própria personalidade, que quer mostrar o homem não como um ser humano, não simplesmente terreno, mas como uma criatura divina. E ele diz que a humanidade ela está sendo desenvolvida pela psicologia transpessoal para se transformar numa nova humanidade. Ele separa a humanidade entre mutantes e estagnantes. E ele disse que o destino da humanidade é ser mutante e atingir, então, a sua divindade. Os estagnantes, para ele, somos nós, os crentes. Porque ele percebeu em todo o seu trabalho que as únicas pessoas que realmente não aceitam a sedução da sua mentira são os verdadeiros crentes. Porque a mentira que ele apresenta, ela é muito sedutora, ela é muito atraente, mas envolve uma questão de renúncia da verdadeira fé, renúncia de Deus, renúncia de Cristo. Então, no seu livro Os Mutantes, ele fala que o mundo pertencerá aos mutantes. E com todas as letras, ele diz no seu livro que os estagnantes terão que ser eliminados.
Os estagnantes, que somos nós, que permanecem estagnados, que não se transformam, terão que ser eliminados. E é exatamente isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Lá no capítulo 13 de Apocalipse. Porque aqueles que não receberem a marca da besta serão eliminados. E Deus diz no Apocalipse 13 que o povo de Deus será então entregue à besta e ao falso profeta para serem eliminados. Então, de uma certa forma, a mentira ela vai prevalecer um pouco antes da volta de Cristo, para a destruição dela. Prosseguindo aqui, é bom que nós atentemos para o fato da mentira também na filosofia, porque a filosofia é aquilo que prepara e desenvolve e conduz o pensamento humano, que termina nas relações humanas, nas criações humanas. A filosofia que nós vivemos hoje, ou as filosofias que nós vivemos hoje, são todas filosofias da mentira. E eles não escondem isso. Eu vou só citar aqui algumas teorias, algumas ideias, sem entrar em detalhes, porque o nosso tempo não permite. Mas hoje, nos nossos dias, as ideias e as teorias filosóficas que são vividas e que são praticadas são, por exemplo, o niilismo, que diz que nada existe, que tudo é uma ilusão. É a mesma base, a mesma essência do budismo e do hinduísmo. Nada existe, nem a vida, nem a morte, nem céu, nem inferno, nem pecado, nem nós, nada. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós ouvimos, tudo é mentira. Não existe. Não existe dor, não existe sofrimento. Uma outra filosofia que governa a sociedade dos nossos tempos é o existencialismo. É parecida com o niilismo, só que o existencialismo, ele acredita que as coisas concretamente existem, só que elas não podem ser conhecidas na sua verdadeira realidade. A vida não pode ser conhecida na sua verdadeira realidade, o lugar de onde nós viemos também não pode ser conhecido, nem para onde nós vamos. Não existe Deus, não existe pecado, não existe inferno, não existe céu. E uma filosofia que foi a que conduziu praticamente o surgimento da nossa nação e o seu desenvolvimento e prevalece até hoje, é o positivismo. O positivismo, cujo autor é considerado Auguste Comte,
ele veio para negar absolutamente a existência de Deus e de qualquer entidade divina e de colocar sobre o homem o poder e a responsabilidade de criar uma nova sociedade de paz, de progresso e de prosperidade. E o lema do positivismo era ordem e progresso. Eu acho que vocês sabem onde é que a gente vê essa frase escrita. Na nossa bandeira. Ordem e progresso é o lema do positivismo. A República Brasileira foi fundada em cima do positivismo. O Brasil é uma nação positivista. E esse positivismo, ele ganhou bastante força com outras ideias, com outras teorias de outros filósofos. E de autoridades de outras áreas também. E nós continuamos desenvolvendo todas essas coisas e não há nenhuma expectativa de que isso mude, porque, na verdade, a própria palavra de Deus nos mostra que as coisas irão de mal a pior, que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No domingo passado eu comecei a falar a respeito da mentira na política e citei o Fórum Econômico Mundial e de como essa bolha de mentira chamada de globalismo vem envolvendo toda a humanidade e o seu progresso. E agora, para encerrar essa parte sobre mentira e realidade, vamos pensar um pouco na mentira dentro da área da religião. Aqueles que já estudaram história na escola, especialmente no ensino médio, sabem que os nossos livros de história mostram que o desenvolvimento da religião, da raça humana, começou com os fenômenos da natureza. E hoje, nos nossos dias, está havendo um ressurgimento da adoração à natureza e aos fenômenos naturais. Muitos livros, filmes, jogos e vários outros movimentos pelo mundo afora estão fazendo com que as pessoas regridam, retrocedam à época em que a natureza era adorada como Deus e como deuses. E isso está ressurgindo nos nossos dias. E diante dos nossos olhos, tudo o que acontece nos mostra que a raça humana, ela está definitivamente se voltando para os deuses
da natureza. Panteísmo, animismo, bruxaria, xamanismo são as coisas mais praticadas hoje no nosso dia, porque tudo isso está envolvido no esoterismo. Então, as pessoas, elas não têm o mínimo acanhamento de, em público, se ajoelhar diante, por exemplo, de uma pirâmide e adorar essa pirâmide e fazer oração para essa pirâmide. É um objeto esotérico, é um objeto divino. As pessoas estão voltando a adorar as árvores, as plantas, especialmente algumas árvores consideradas mais ligadas à divindade. Os nossos irmãos crentes do Antigo Testamento, os israelitas, eles foram grandes adoradores das árvores, especialmente nos altos dos montes, e isso redundava em orgias, em culto da fertilidade. Mas, como nós estamos na época do desenvolvimento científico e tecnológico, também nós estamos vendo a raça humana sendo, ao mesmo tempo que adora o pau e a pedra, adorando os frutos do desenvolvimento científico e tecnológico. E é assim que, há poucos dias atrás, nós tivemos, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha realizando um culto virtual, dentro de uma realidade virtual chamada de metaverso. Então as pessoas os crentes estão na sua casa, e quando dá o horário do culto, cada crente envia para o local do culto o seu avatar, isto é, a sua imagem que é projetada através de um holograma no local do culto. Isso não é ficção, isso não é fantasia, isso já é realidade, isso aconteceu. E essa é uma experiência que já foi realizada já há muitos anos, de várias maneiras. Vem sendo desenvolvida essa realidade virtual. Hoje ela está atingindo quase que a perfeição, e a tendência para o mundo futuro é isso ser a nova realidade, porque é isso que os cientistas estão prometendo. E eles estão dizendo que essa nova realidade vai trazer a cura para as doenças, vai trazer a eliminação do envelhecimento, vai trazer a eliminação da morte. Algumas revistas científicas que eu já li prometem que até 2050 as pessoas não vão mais morrer, não vão mais envelhecer, não vão mais ficar doentes. Gente, é a ciência que está prometendo isso. Não é coisa da internet, é coisa que eu li em revistas científicas. E eles estão baseando essa expectativa nessa nova realidade virtual.
Essa nova realidade virtual, ela está seduzindo tanto as pessoas que estão acontecendo coisas que parecem piada. Tem um japonês de 30 e poucos anos que ficou gostando tanto de um holograma que aparece nos shows de realidade virtual, que ele quis se casar com um desses hologramas, uma cantora. Não é pessoa, não é alguém físico, é um holograma. É uma apresentação que parece uma pessoa, que canta como se fosse uma pessoa, e o sujeito se sentiu atraído por esse holograma e fez um casamento. Ele se casou com um holograma. Ele pagou uma fortuna por isso. Mas ele está atravessando uma crise conjugal com esse holograma. Porque a empresa responsável pelo funcionamento do holograma está com problemas de sustentar o funcionamento desse holograma. E aí o sujeito entrou em crise, porque o defeito no sistema impede que ele continue tendo o seu relacionamento normal com o seu holograma. E como sempre acontece em todos os aspectos e eventos da sociedade, a religião acaba achando o seu caminho no progresso científico e tecnológico, isso em todas as épocas da história, sempre aconteceu assim. E agora nós estamos entrando na era dos cultos online e agora do metaverso. Mas a Bíblia diz o seguinte: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O metaverso é uma fábula. A realidade virtual é uma fábula. Eu acho que quando Paulo escreveu para Timóteo essas palavras, ele não estava pensando em realidade virtual, ele estava escrevendo a revelação que Deus lhe deu, que haveria tempo em que as pessoas não suportariam a verdade, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Hoje, todas essas pessoas que comandam esse mundo virtual são chamadas de mestres, de guias, como o Elon Musk, por exemplo, Bill Gates.
segundo as suas próprias cobiças, ou seja, as pessoas segundo as suas próprias cobiças. E quem é que não está cobiçando essa nova realidade? Elas vão deixar de dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. E continuando, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. As pessoas, a humanidade quase que como um todo, elas desprezarão a verdade e se entregarão à mentira. É uma escolha que já está em andamento, mas que, segundo a profecia de Apocalipse, no capítulo 13, será uma apostasia total, porque Deus vai permitir que o anticristo e o falso profeta realizem diante das pessoas sinais, milagres e prodígios da mentira, para que todos quantos não aceitam a verdade sejam seduzidos por essas fábulas, por essas mentiras. Em Apocalipse 13 está escrito que o falso profeta fará com que a estátua da besta fale. As pessoas já adoram as estátuas sem elas falarem. Imagina uma estátua falando. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, irmãos, a profecia bíblica, a palavra de Deus, ela não é otimista com relação ao futuro. É pessimista. As coisas irão de mal a pior. A mentira que já domina, ela vai predominar e vai governar a mente das pessoas. Será uma sedução da qual não se pode escapar, a não ser pela verdade do Evangelho. Então, somente os verdadeiros crentes em Cristo Jesus é que irão perceber a mentira. E não irão avançar com essa sociedade. Serão os estagnantes, aqueles que deverão ser eliminados. Porque os mutantes, aqueles que se desenvolverão de acordo com a presente era,
esses irão ser os adoradores da besta e do falso profeta. Com a graça de Deus, no próximo domingo nós vamos encerrar essa parte, porque ainda há outros aspectos que nós precisamos estudar sobre a mentira. E que o Deus da verdade continue nos mantendo de olhos abertos, de mentes claras, para que o conhecimento da verdade que Deus nos deu prevaleça no nosso viver diário, apesar de todos os riscos que nós estaremos correndo. Que assim Deus nos abençoe. Amém.